Opa, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Eu vou fazer agora o seguinte exercício. Um projétil é lançado segundo um ângulo de 30 graus que é horizontal, com uma velocidade de 200 metros por segundo. Supondo a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, o intervalo de tempo entre as passagens do projétil pelos pontos de altura 480 metros acima do ponto de lançamento em segundos é... Aí ele falou que seno de 30 é para usar 0,5 e cosseno de 30, 0,87. Bom, o que vai acontecer? Quando a gente lançar esse projétil, a gente tem que lembrar que esse cara tem que ser estudado no eixo XY. Então, o problema falou o seguinte, esse projétil ele foi lançado sob um ângulo de 30 graus e uma velocidade inicial de 200 metros por segundo. Então, a trajetória que ele vai fazer vai ser essa, né? Ele vai subir, vai atingir a altura máxima e vai voltar ao solo, certo? Quando ele atinge a altura máxima, a velocidade na direção y é igual a zero, porque ele para de subir. Só que o problema falou o seguinte, quando eu tenho uma altura que corresponde a 480 metros, ele vai passar aqui uma vez e aqui pela segunda vez. E ele quer saber qual é a diferença de tempo entre passar na altura de 480 metros pela primeira vez e na segunda vez. Para a gente resolver essa questão, basta a gente analisar o movimento na direção do eixo Y, porque é o eixo Y que dá a altura. Então, a gente sabe primeiro que a velocidade inicial na direção Y, ela tem que ser determinada. Então, a gente sabe que a velocidade inicial na direção Y vai ser o V0 vezes o seno do ângulo. Por quê? Porque na situação descrita no lançamento, quando o ângulo é feito com o eixo do x passa a ser o eixo do cosseno e o eixo do y passa a ser o eixo do seno. Então, o meu V0 no eixo y é o que eu escrevi aqui, ó, o V0 no eixo do y. Então, fica assim, V0y é igual, velocidade inicial é 200, seno, ele mandou usar 0,5, então eu sei que V0y é igual a 100 metros por segundo, tá? Agora, eu vou calcular a função horária para determinar o primeiro instante que ele passa no 480 metros e no segundo. Então, como eu vou fazer isso? Usando o sorvetão. S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Só que eu tenho que analisar isso em relação ao eixo Y. Então, vai ficar assim, ó, SY é igual a zero, porque o espaço inicial é na origem, então é zero, mais V0YT, mais 1 meio. Aqui eu tenho que ter cuidado, porque como o corpo está subindo, a gente tem que adotar a gravidade como negativo, porque a primeira parte da trajetória é um movimento desacelerado, porque lá em cima a velocidade é zero. Então, é menos gt ao quadrado, beleza? Então, vai ficar assim, ó, SY é igual a V0YT menos 1 meio de gt ao quadrado. Agora que eu tenho a minha função horária montada, eu posso substituir os valores que o problema deu. O SY vai ser minha altura máxima, que é o 480 metros. É igual a 100, que é o meu V0Y, vezes o tempo que eu não sei, vou determinar,
menos 1 meio que multiplica 10t ao quadrado. Ó, 5t ao quadrado, que ele era negativo, fica positivo. O 100t vai ficar negativo. E o 480t eu não vou mudar ele de lado. Então, mais 480 é igual a zero. Eu posso pegar essa equação e dividir todo mundo por 5. Então, fica assim, ó, t ao quadrado menos 20t mais 96 é igual a zero. É uma equação do segundo grau, então eu vou resolver. Primeiro, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ficar assim, ó. Então, delta é igual a 16. Agora, eu vou calcular o meu x. Então, vou fazer aqui por causa de espaço, ó. O x não é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo os valores, vai ficar assim, olha só. Então, agora, eu vou achar o meu x1, que é o meu primeiro momento que ele passa pela altura de 400 metros. E depois o x2, que vai ser a minha segunda altura. Então, vai ficar assim, ó, meu segundo tempo. Vai ficar assim. Então, o que a gente acabou de descobrir? Que a primeira vez que ele passar pelo ponto de 480 metros vai ser 8 segundos após o lançamento. E o segundo vez que ele vai passar na altura de 480 metros é em 12 segundos. Então, o meu gráfico ficaria assim, mais ou menos, ó. Aqui vai estar o corpo sendo lançado, atingiu a altura máxima e voltou ao chão. Se eu pegar e considerar que essa aqui é a minha altura de 480 metros, a primeira vez que ele passar aqui vai ser em 8 segundos. A segunda vez que ele passar nessa altura vai ser de 12 segundos. Só que o problema aqui é o intervalo de tempo. Então, eu sei que ΔT vai ser 12 menos 8, o meu ΔT vai ser de 4 segundos. 4 segundos está na letra B, a resposta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.